Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Osmar, pelo convite. Obrigado a todos aí. A pessoa da Vera, agradeço a todos os organizadores, dirigentes que preparam a casa para todos, não só para os quartas feiras, mas para todos os dias, todos os serviços. Obrigado a todos. Boa noite e muito obrigado também a vocês, todos que estão aqui, pela presença. Vou pedir um cadinho da atenção do tempo de vocês para a gente desenvolver aqui algumas provocações, alguns pensamentos, algumas ideias, algumas meditações aqui a respeito do tema da noite. A maioria, quase todos, adultos, meia idade, né, Pedro? Meia idade. Fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês aqui, tirando criança, mas os adultos, não tem problema? Nunca teve nenhum problema? De qualquer natureza. As mulheres têm marido? Têm filho? Tem problema. Os homens têm trabalho? Têm chefe? Ou empregados? Ou subordinados? Tem problemas. Tem casa? Tem vizinho? Tem problema. Rico, pobre, desta ou daquela raça, mora no centro, mora no bairro, mora em casa, mora em apartamento, tem, né? Não importa. Não importa. Mudam-se as circunstâncias que são necessárias a cada natureza de provas e de situações por quais cada um de nós está programado nesta encarnação a passar previamente no projeto, né? Porque nós mudamos o projeto a toda hora, né? Tem vezes que a consciência manda aqui, a ambição manda para cá, a vaidade, o vício, às vezes são esses os fatores de decisão, de erros, de situações. E aí nós vamos acumulando problemas. E a nossa vida, essa vida que nós conhecemos, que nós temos consciência dela, que a gente aqui na doutrina espírita costuma falar do berço ao túmulo, essa alma que está presente nessa nossa personalidade atual, é um desenrolar de problemas em certo aspecto. Mas nós vamos fazer uma divisão aqui hoje em dois tipos de problemas. Um é o que a gente já causou há muito tempo e que hoje, se a gente passar por eles calmos, pacíficos, tolerantes, nós estamos resolvendo problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava falando com o César ainda há pouco. Cadê o César? Nós estávamos aqui, nos últimos... A gente reclama. Tá tudo bem, mas os últimos tempos tem passado assim por uma fase de questões que só cuidar de manter a vida e minimamente a saúde. É rim, coração, operação, um monte de coisa. Só que eu já nasci com isso já estava programado. Já tenho consciência lá quando eu nasci, estou com 60. Se eu suportar bem isso e passar bem por isso, eu estou resolvendo um problema que eu criei há 500 anos, 1000 anos atrás. É um problema que passa. É um problema que eu não vou levar comigo
para depois, a hora que fechou-se as cortinas dessa experiência, devolvo esse corpo todo remendado já para a terra, e que alívio, que coisa boa, aproveitei para resolver aquele que estava pendente aí há séculos. É um problema apenas do ponto de vista da nossa miopia espiritual. De nós vermos o corpo, de nós vermos as nossas circunstâncias atuais. E nós vermos também apenas a nossa facilidade ou dificuldade aqui e agora. E não a nossa vida grandiosa, como disse o Cristo. A nossa vida em abundância. Se nós olharmos para a nossa própria natureza íntima, as nossas idiosincrasias, as nossas revoltas, os nossos medos, os nossos traumas, nós vamos identificar onde que nós criamos situações muito antes de nós estarmos nesse corpo. Por isso que cada um nasce de um jeito, né? E eu conversando com um amigo esses dias, falei assim, olha, é desafiador, porque ninguém, fora das doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, inclusive o espiritismo, tá? Porque não é muito, consegue explicar essas diferenças todas do ser humano e as diferenças das naturezas dos problemas de cada um. Tem gente que nasce e vive décadas vegetando. Ah, é porque Deus quis. Deus não quis um sofrimento atrás desse. Deus permite que as terapias de recuperação do espírito, que se processam na carne, sejam as mais diversas, aquelas que são as necessárias a cada um e que recuperem o espírito imortal. Isso sim, no menor prazo de tempo possível. Às vezes esse projeto mais imediato possível é para 2, 3 encarnações que vão, né, entre 50 aqui, 100 lá, 50 aqui, 100 lá, 100 lá, 500 anos. Então, eu desafio um olhar diferente de cada um, mas de verdade. Não é aquele enquanto está lendo e orando, é aquele que está quando está pensando, raciocinando, estudando. Por isso a doutrina espírita é chamada de a fé viva, raciocinada. Porque Deus é inteligência pura, suprema. Então, vamos pensar numa coisa. Quando que os problemas da carne são soluções de problemas do espírito, são na realidade terapias recuperadoras, restauradoras, regeneradoras, ou quando o que nos está fazendo sofrer é uma coisa nova, que nós estamos criando por causa que nós estamos querendo manter o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa birra, espíritos infantis que somos. Uma diferença fundamental nós vamos colocar aqui para vocês hoje. Por exemplo, estou numa situação, acho que muita gente já passou por causa, pois assim, vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo bobo. Nós estamos numa estrada, longe das cidades, você fura o pneu do carro. Você passou numa. Aí você vai ver, não furou um, furou dois, você só tem um mistério. Aí fala, não vou nem trocar, não vai adiantar. Vou procurar um socorro. E passa um tempão, perde compromisso, vai. Você chuta o pneu, né? Porque a gente fica com raiva, né? Chuta o carro, né? Raiva. A primeira sensação diante de um problema radical e instantâneo é raiva. Só que nesse exemplo do carro, você vai ficar com raiva de quem? Na melhor das hipóteses, de si próprio. Né? A gente fica com raiva do carro, do pneu e tal, mas não. São coisas. Quando acontece um negócio desse, o máximo que a gente pode fazer depois, a hora que esfria a cabeça,
E a raiva passa, porque toda raiva passa. Raiva é a característica de uma sensação, não é um sentimento. Quando ela fica duradoura, quando ela fica perene, quando ela fica o tempo todo na cabeça e não sai nunca, e a gente fica o tempo todo com ela, não é raiva, aí já se transforma num sentimento, que se chama ódio. É diferente, é mais grave. Mas a raiva só se transforma em ódio com uma característica: quando tem alguém para a gente botar a culpa. O caso do pneu do carro nunca vai virar ódio, vai ser uma raiva que passa. O caso da saúde vai ser, eu estou ninguém. Pelo contrário, é uma experiência para você passar a convivência com um monte de gente que muitas vezes tem que cuidar de você. Como o caso do médico, né, que implantou aqui em mim uma válvula artificial, outra, né, Pedro? No Pedro também. No máximo você passa por experiências que depois vão te dar uma lição a respeito de solidariedade, de convivência, que vai te deixar mais calmo, mais tranquilo a respeito dessas coisas, isso deixa mais resistente para suportar. O corpo pode ficar menos resistente, é claro, mas o espírito fica mais forte, é o importante. Agora, quando a gente tem alguém para botar a culpa, e a gente bota a culpa, aí nós não estamos solucionando problema nenhum, nós estamos criando problema. E a gente, e a gente tem que tomar um cuidado danado para isso não perdurar, não ficar crônico, não virar ódio. Eu disse para vocês, eu estou com 60 anos, eu converso com espíritos há 53. Vou falar uma coisa para vocês, nos últimos tempos principalmente, tem gente aqui que sabe muito bem disso, melhor que eu. A gente conversa com alguns que estão sofrendo muito, e não admitem, porque criaram falsos poderes, mas estão sofrendo muito. Um ódio que foi criado há séculos, 500 anos, 600 anos, é muito comum. Por quê? Porque foram atacados, foram roubados, foram a família assassinada e não sei o que, foram injustiçados. E guardam aqui, na forma de ódio e de vingança. São causas muito radicais. Nós vamos pegar mais aqui. Isso daria, sabe assim, para a gente fazer por uma série. Mas nós não vamos, nós não temos uma série para fazer, só temos um filminho aqui hoje. Então nós vamos escolher uma coisa mais soft, naquelas que nos atacam no dia a dia. O grande problema da humanidade decorre da necessidade fundamental, e é para isso, fundamentalmente, que nós estamos aqui encarnados, que é da convivência, dos relacionamentos, lato sensu. Também com marido, esposa, namorada, mas com filho, com pai, com mãe, com irmãos, com vizinhos, com todo mundo. E esses relacionamentos, gente, nos últimos 100 anos, eles foram assim, de vez em quando, foram se elevando o nível de ligações, de formas de relacionamento. Pensa mais de 100 anos atrás, a população era bem menor. A população da Terra era 1,7 bilhão, hoje é mais de 7 bilhões.
Só que esses 1.700.000 vivem assim, ó, um lá, outro aqui, isolado. Hoje não, hoje nós vivemos aquilo que se profetizou aí nos anos 80 da aldeia global, né? Com a chegada da internet no final dos anos 80. Só que antes disso, aconteceu também, há 100 e poucos anos atrás, com a interiorização, vamos falar em termos de Brasil, a interiorização do rádio e do jornal. Aí depois, há uns 70 anos atrás, na década de 1950, a televisão, que foi se popularizando até uns 20, 30 anos seguintes, até o final dos anos 70, era muito comum televisor em todos os lares, em maioria dos lares nas cidades, no Brasil inteiro. E aí as pessoas ficavam com raiva do bandido da novela, né? Ou começaram a ter opiniões a respeito de coisas do Brasil inteiro com os telejornais. Imagine agora esse fenômeno com a internet, né? As pessoas agora não querem ter amigos para ter papo, eles querem ter seguidores. As pessoas não querem ouvir os problemas do outro, ela quer contar a vantagem para ser influencer. Em resumo da ópera, gente, nunca se imaginou, há alguns tempos atrás, que tantos milhões de pessoas no mundo fossem estar doentes hoje, doentes mentais e sentimentais, por causa de relacionamentos, inclusive com pessoas que nunca viram ao vivo. Nós estamos passando por uma epidemia mental, sentimental, emocional, espiritual, terrível, de relacionamentos que causam mágoas e raivas, todo tipo, milhões e milhões de pessoas. Os índices de suicídio, inclusive juvenis, são alarmantes. Nós somos uma multidão de magoados e ofendidos, desequilibrados. Não deixemos isso acontecer conosco, por favor. Seja ao vivo, seja online, seja pessoalmente ou virtualmente. Não deixemos. Por quê? Sem contar naqueles sentimentos terríveis, né, que existem em decorrente das brigas, das coisas, das querelas mais complicadas, mais graves, que é o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Vamos falar na mágoa. O que é a mágoa? Mágoa, que é um aportuguesamento aí da expressão latina mácula, significa mais propriamente mancha. Está manchado, está magoado, uma nódoa, uma sujeira, uma mancha. Isso é literalmente mágoa. E nós chamamos de mágoa porque a gente fica com aquela coisa colada no peito, no coração, que não sai. E na hora que a gente lembrar daquela pessoa ou daquele fato, nós vamos ter um fenômeno que se chama ressentimento. Nós vamos sentir aquela dor tudo de novo. Fica em looping, né? Assim, vai e volta, vai e volta. Você pensa que sumiu, de repente aparece.
E nós vamos guardando. E aquilo vai nos causando doença. Junta uma hoje, outra amanhã, por causa de outra coisa. E é lógico que as pessoas, quanto mais orgulhosas são, e todos nós somos, tá? Mas tem uns que fazem questão de dizer que é. Tem uns que fazem questão de mostrar que são e não tem o menor interesse em mudar. Isso é pior, machuca mais. Sofrem e não sabem que sofrem por causa disso. Tá? Já viu aquela pessoa assim? Fala assim, ele há de pagar. Que fez para mim. Com juro e multa e correção. Isso não é nem mago, isso é desejo de vingança, não é nem de justiça. Aí a justiça há de ser feita, ele há de pagar com juro e correção monetária. Isso não é nem desejo de justiça, é de vingança, porque você quer fazer um mal maior do que o que ele te fez. Não faz diferença nenhuma entre um e outro. A diferença da mágoa para outros sentimentos mais duradouros, como eu disse, também tem uma outra, que é a ação. A mágoa você guarda e não age. Não, pode deixar, ela vai virar uma pedra na vesícula, só está tudo bem. Não, vai virar uma úlcera no duodeno, né? Porque é um ácido que está lá dentro. Você cria aquilo, materializa. É verdade. Não é brincadeira, não. Costuma-se dizer que o rancor, esses sentimentos ruins todos, para com alguém, ou seja, aquele sofrimento que a gente achou quem é o culpado, né? Que a gente consegue, opa, isso aqui é por causa de fulano. Então, esse sentimento com relação à pessoa possível causadora, até que seja, ainda que você não tenha culpa de nada, mas esse sentimento ruim com relação ao outro, esse que eu falei que ia fazer uma provocação. É justo, tá certo, tem que odiar mesmo. Tem que beber o veneno e depois ficar tentando matar ele com soco. É burrice. Com todo respeito, é só a expressão, tá? Não quero ofender o pobre do animal. Mas é uma idiotice. É uma insanidade. O perdão divino, o perdão cristão, que nos chama para olhar a todos como irmãos, se colocar na posição do outro e tal, nós vamos abordar de uma outra forma. Quando não funciona, não vai funcionar o outro. Eu ficar com raiva, mágoa, ódio, rancor é uma idiotice. Sou eu quem vou sofrer. O problema é meu. Esse problema. Mas ele a ofensa é dele. Por isso a gente separa as coisas. Temos que separar. Justiça. A justiça perfeita e a justiça divina, ela envolve para aquele que tomou consciência. Então, a primeira coisa com relação a uma falta que nós cometemos, uma infração que nós cometemos contra outro, ou não precisa ser contra outra pessoa, pode ser contra a natureza, contra a vida, contra animais, é consciência. Enquanto não tivermos consciência, não sentimos culpa. A consciência vem e vai sentir culpa. Então o caminho da reparação sempre é consciência, depois arrependimento. Nossa, como eu pude fazer aquilo? O arrependimento provoca uma coisa assim, a mudança.
não faço mais. Não pode. Como que eu fui capaz de fazer aquilo? Esse é o arrependimento verdadeiro. Por isso tem um amigo espiritual que nos costuma dizer assim: Deus não quer sofrimento, Deus não quer castigo. Falar que Deus quis que o outro sofresse, Deus permite que por meio da vida na carne nós purguemos algumas coisas que nós guardamos ruim em nós, através das nossas desavenças principalmente. Então a permissão de uma situação desconfortável, passageira, é permitido, mas não é a vontade de Deus que sofra. Quanto mais se livrar disso, mais feliz. Todo mundo vai ficar, nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos ancestrais que já são melhores muitas vezes que nós, alguns, toda família tem, né? Aqueles que são anjos, a gente chama de anjos, nossos anjos de guarda, são figuras já merecedoras de uma função espiritual, que são normalmente foram nossos parentes em alguma encarnação. Então, nós não podemos reter isso por muito tempo. Ah, mas como é que eu faço isso? Vou contar uma história para vocês. Falei para vocês dos espíritos, muitas vezes sofredores, endurecidos, sofrem por causa do ódio, porque é tristeza, e criam sistemas e situações assim para ficar com, para tentar se vingar. Haroldo Dutra usou uma vez uma metáfora que eu gostei muito, e diz exatamente qual é a situação. A experiência nas conversações aí com esses problemas de relacionamento que perduram séculos na vida espiritual, como eu disse, nos autorizam a dizer que é a figura, a expressão assim que eu vi a respeito disso num seminário, a mais adequada. Toda vez que alguém te ataca com uma ofensa, que você fica sentindo injustiçado, pode até ter sentido aquela raiva inicial, é como se essa pessoa te colocasse uma algema, algemasse de um lado, e você passa a ter a reação que você vai fazer com o outro lado. Se você ficar com raiva, com ódio, com desejo de vingança, que ele pague, significa que você vai pegar aquele outro lado e colocar nele. Vocês dois vão ficar juntinhos, até que aquilo se apague e se resolva. Por isso Cornélio Pires nos diz: inimizade, veja lá o que você faz. Quanto mais inimigo tem, mais parentes você traz. Se não, vai para a prisão até pagar o último centavo, se não perdoar. Não é assim que está escrito? O que é a prisão? Deus vai deixar você num calabouço e dizer o seguinte: vou botar você lá morando com as ratazanas, com as cobras, até você se arrepender? Não, a tua prisão é mental, com aquele que te ofendeu e você não perdoou. A prisão é de sentimento. As pessoas que odeiam, não sei se alguém aqui passou por algum caso assim de raiva, no extremo, de ódio por muito tempo. Hoje não, né? Hoje está todo mundo sereno. Mas olha, quando você está com raiva de alguém, você está dormindo do lado de uma pessoa que te ama, que morre por você no seu lugar, e o seu pensamento está naquilo que você odeia. Você não consegue fazer nada direito na vida, porque você primeiro quer a vingança. Só que no mundo espiritual depois acontece uma coisa bem complicada. Os nossos sentimentos e o nosso pensamento é que diz onde você vai. Onde você vai? Vai ficar junto com ele. Estão algemados.
Como é que vai resolver isso? Volta para a carne. Um nasce, dali 1 ano e pouco, nada. Isso quando não nasce gêmeos. Vamos resolver essa parada, vamos ficar junto lá, Aí vai ter aquela situação onde um vai passar por uma situação que precisa do outro para sobreviver. De um salvar a vida do outro, num rio, num buraco, ou de doar um rim. Qualquer coisa. Vai acontecer. Para quê? A hora que volta, eu falo assim, nossa, aquele negócio de amor e ódio, sabe? Nossa, é meu irmão, é minha cara, ou então é meu filho, ou minha filha, ou é minha mãe. Mas tem um gênio, um negócio que eu não aguento, sabe? É de arrepiar. Aí depois, na hora que chega lá, mas então era você? Era você que fez aquilo? E agora o que a gente faz? Né? Se abraça e chora? Ou continua brigando? Os sofrimentos que nós trazemos para repararmos não são sofrimentos duradouros, eles são reparadores. Problemas de nascença, na família, ou de alguma coisa que a gente tem que se desdobrar. Assim, meu Deus, eu trabalho a vida inteira e nunca vou conseguir ter aquelas férias no Caribe como eu queria, como eu vejo na televisão, porque eu tenho que cuidar da minha família. Ah, é? Quem foi que roubou tudo que eles tinham lá 500 anos atrás, botou fogo na casa? Né? Ah, repara. Com boa vontade, com amor e com carinho ainda. Qual é mesmo o processo que eu falei? Arrependimento, né? É consciência, arrependimento e depois reparação. Vai ter que passar por isso. Não é porque Deus castiga, é a lei. É a lei. É porque a lei do retorno sugere castigo, não é? Não é, eu não gosto desse termo. Ação e reação, causa e efeito. É lei da natureza, é lei da vida, é lei do universo, é lei de Deus. Ninguém foge às consequências dos seus atos. Então, mágoa, rancor, ódio, tudo aquilo que eu tenho que guardar, sabe? Aí vai ficando assim, olha, até a cara, tanto peso que carrega, tanta mágoa, tanto ódio, tanta raiva. Às vezes a gente fica com mágoa de alguém por algo que ele fez, que ele nem viu o que fez, ou se viu e tem consciência do que fez, achou que aquilo era a coisa mais normal do mundo, que não ofendeu ninguém. Eu brinco com essa história de perdão, você fala assim, a gente tem que tomar cuidado. Senão um dia eu chego com o Pedro e falo assim, Pedro, me perdoa pelo negócio que eu te fiz, tal. Eu falei. Está louco? Por quê? Não estou sabendo. Mas não ser pouco. Não senti nada, não fiquei nada, não. Ou então, pior, chegar para ele e dizer assim, eu te perdoo o que você me fez. Você está louco? Eu não te fiz nada? Está brincando? A ofensa é do ofensor, mas a mágoa é só minha. Não tem nada a ver com isso. Então o melhor perdão, eu vou chegar no melhor, mas já quando se já está com a mágoa, quando não teve jeito, já colocou ela aqui, a melhor coisa é tomar um banho de humildade, de paz, de generosidade, e dizer, como nos manda Santo Agostinho a gente fazer toda noite. Limpa o meu coração, Senhor, me ajuda eu a esquecer durante essa noite qualquer coisa e só desejar o bem para todo mundo e não ter uma pessoa que eu desejo o mal.
ou que tenha qualquer sentimento ruim. E não me dê folga na minha mente para ficar criando pensamentos ruins ou ressentimentos de mágoa, de raiva. Não pode. A pessoa que eventualmente fez alguma coisa, seja desequilibrado, mental, reconhecido pela sociedade ou não, porque tem muita gente aí que tem cargo importante, não sei o que, é autoridade, mas é desequilibrado. Não vamos deixar essa coisa ruim entrar no coração. Esse é o melhor. Mas se já tiver, vamos fazer um esforço e vamos limpar. Nos livrarmos dessa energia tenebrosa que nos prende a outra pessoa, que muitas vezes nós podemos até ajudar, mas não preciso ficar algemado nele, não quero não, mas eu quero todo o bem para você e vou fazer o que eu puder, mas eu vou tocar minha vida e Deus te abençoe, não quero absolutamente nada de ruim para você não, porque eu sei que isso vai ferir primeiro a mim. O ódio, vamos lembrar disso, o ódio, a raiva, a mágoa é um veneno que a gente toma. Aí depois a gente fica querendo cuspir ele, assoprar ele no outro que a gente está com raiva. Pode até chegar algum resquício no outro ainda. Você pode dar uma desequilibrada nele de vez em quando. Pode. Mas primeiro isso vai te atravessar o duodeno e vai te fazer uma úlcera. Não tenho dúvida. Isso vai te dar pedra no rim. Vai te dar uma insuficiência cardíaca. Muito antes de atingir o outro. É bobagem, pura bobagem, porque nós precisamos ser mais do que pacíficos, nós que estamos aqui nessa sala. Será que nós já conseguimos ser mansos e pacíficos e misericordiosos, como pediu Jesus? Mas não, nós precisamos ser mais do que mansos e pacíficos. Ele está nos chamando, gente. A hora que a gente vem para essa casa, que entra nos grupos de estudo, que é uma maravilha ver o pessoal chegar aqui, o pessoal está estudando, tá, né? No ESD, né, Cláudio? Que maravilha. Ele está nos chamando para ser mais do que pacífico, para sermos pacificadores, para receber aquela pessoa desequilibrada com raiva e falar assim: meu irmão, não é nada disso. Você é absolutamente amado, protegido, e está passando por uma situação que é necessária para te provar, para que você aprenda como é que é uma pessoa ser agredida moralmente quando ela é inocente. É ruim, não é? Nossa, terrível. Então, agora que você sabe como é que é, você vai fazer isso com alguém daqui para frente? Nessa vida ou nas outras? De jeito nenhum, imagina, eu não sou capaz de fazer isso. Então tá bom. Então você já aprendeu, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ajudar algumas pessoas que estão fazendo isso. Uma forma de reparar. Vamos ajudar algumas pessoas que estão fazendo isso a melhorar também. Tem que passar por isso. Tem que passar por essas fases. Vou contar uma história para vocês. O Chico Xavier, tinha um cachorro. Ele gostava muito. Cachorro que seguiu ele na rua. E ele cuidava do cachorro. Chegava às vezes tarde em casa, porque naquela época, e lá tinha as reuniões mediúnicas, atendia as pessoas, e depois, às vezes, ficava lá escrevendo. Ia para casa, às vezes, de madrugada, chegava lá, preparava as coisas para o cachorro, bebia água. Dava um trabalho danado. No outro dia de manhã, deixava comidinha lá para o cachorro. E aí o cachorro estava meio ruim, meio doente, ele estava com um trabalhão danado e reclamou uma vez num grupo de senhoras lá. Aí teve uma pessoa que falou assim: coitado do Chico, mas essa senhora, tanta coisa,
Acho que a pessoa não gostava de cachorro. Falou assim: eu vou dar uma mão pro Chico, vou resolver o problema dele. Ele foi lá e matou o cachorro. Foi lá e matou o cachorro. Aí o Chico sofreu, porque ele amava aquele cachorro. E aí, numa das reuniões lá, bateram para ele, ficou sabendo quem é que tinha matado o cachorro. Aí ele ficou muito magoado. Ele dizendo: tá, não sou eu falando, não. Acho que foi uma das raras vezes na vida, né, que o Chico ainda voltou assim, mas ele ficou magoado com a pessoa. Sabe, ficou triste, muito triste. Aí passou um dia, ele meio tristonho, passou outro dia meio tristonho, e o Emmanuel chegava, ditava umas 2, 3 páginas para ele e ia embora. Não foi esperança melhorar. No terceiro dia, o Emmanuel chegou e disse para ele assim, né, o Emmanuel, todo mundo sabe, o espírito, o protetor, e era o ditou boa parte da obra do Chico. Disse para ele: Chico, essa coisa ruim que você tem no coração está atrapalhando o nosso trabalho. Ele falou: como assim? Você está magoado com uma pessoa, não dá? Você sabe quem é? Eu quero que você faça uma coisa. Descubra uma coisa que essa pessoa mais quer ganhar na vida. Tá bom. Aí você vai dar de presente. Tem uma coisa que ela quer ganhar muito, essa pessoa, e você vai dar essa coisa de presente para ela. Aí foi, pesquisou com as mulheres lá do grupo uma máquina de costura. O Chico foi na loja lá em Ribeirão, comprou uma máquina de costura novinha, e ele ganhava pouco, muito pouco. Ele brincou, né? Ele até contando essa história, o Chico disse: eu tive que parcelar em 3 encarnações as prestações. E comprou, ele levou a máquina de costura. A senhora, na hora que Chico, você na minha casa, aquele negócio todo, na hora que abriu e viu que era um presente, que era uma coisa que ela queria, fazia anos, saiu uma luz do coração dessa mulher. E o Chico viu e veio do peito dele. E ele teve um sobressalto assim. E de olhar aquele olho brilhando e aquela gratidão verdadeira, ele deu um abraço nela e os dois ficaram chorando. E o Chico foi embora. Não falou nada, que era ele que sabia. Aí o Emmanuel falou: e daí, como foi? Eu fiz o que você me pediu. Mas olha, o sacrifício que eu vou ter que fazer para pagar aquilo. Então, Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Foi Jesus que mandou, lembra? Então, gente, não vamos precisar penhorar muita coisa nossa para de repente ficar recuperando, mas o Chico foi imediato, né? Em questão de 3, 4 dias. Agora, já imaginou a gente carregar, receber uma família, filho, filha, ou ir para casa de mãe e pai e falar assim: esse é mamãe, esse é papai. A hora que você encarna e fala assim: eu não gostei desses dois, tem alguma coisa errada aqui, acho que eu nasci na casa errada. Mas não é, era ali mesmo. Nem que você veio só para ajudá-los a aprender como amar. Então, o perdão, só uma coisinha para a gente encerrar. Essa história de perdão, dizer assim: eu perdoo, como sendo um favor daquele que foi ofendido para o ofensor, isso é formalidade. E tem determinados casos que pode dar até no ridículo. O perdão é limpar o coração. E o perdão é útil mais para quem perdoa. Porque às vezes o outro que está sendo perdoado, então o perdão não é de mim para o outro. O perdão é eu me limpar. Pensem nisso. Porque o outro, às vezes, nesse momento, nos próximos, ainda que seja verdadeiro que tenha feito de ruim, que seja injusto, ainda que, às vezes, ele vai passar mais 1000 anos sem nem ter consciência do que fez.
Aí chega lá, o cara fala assim, não, agora você vai, não, já aprendeu isso, já está tudo certo. Mas você tinha consciência daquele fato. Ele não, ele estava num estágio que aquilo era inconsciente ainda. É a mesma coisa de um animal que ataca outro, às vezes, por um instinto de defesa. Não sei. Nós somos incompetentes para julgar. Então, olha só a calamidade. Quando nós nos ofendemos porque o outro nos disse ou fez tal coisa, nós já estamos julgando ele com a mesma medida que a gente acha que a gente sabe. E muitas vezes nós sabemos de algumas coisas, ou tem algumas circunstâncias para aquele assunto, que ele ainda não tem. Então nós estamos julgando, condenando, e já dizendo ele é o culpado. Lembra que eu falei que a gente só perdura essas coisas quando a gente acha um culpado? Não vamos procurar culpado. Imagine o seguinte: Jesus está aqui e está sendo atacado. Estão dizendo impropérios para ele, atacando a moral dele. Ele vai se ofender? Não vai. Vai ser atacado? Vai ser mexido em alguma coisa? Vai. Ele vai olhar e vai dizer assim: pobre criança espiritual, eu te abençoo. Aí já chama, vamos cuidar desse infeliz, ajudá-lo, porque ele está sofrendo. Então, nós estamos sendo chamados a sermos mais do que pacíficos. Essa é a palavra de vocês. Nós estamos sendo chamados a sermos pacificadores. Tipo assim, a paz é minha com Cristo, com Deus, com o meu anjo da guarda e para o ambiente onde eu estiver. Nada, nem ninguém vai tirar a minha paz, porque ela não é minha, ela é de Deus. Está comigo porque eu sou filho dele, amado. E aqueles desequilíbrios que estão ao meu redor, se eu perceber, porque eu também tenho dificuldades, deficiências, eu não sou. Se eu perceber, a minha obrigação é ajudar, ainda que seja num olhar carinhoso, num gesto de paz, ou numa oração, pelo bem do próximo. É isso. Obrigado.